Insights para a mente. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um material que promete bastante os princípios de uma mentalidade de crescimento pessoal, com uma inspiração bem forte nas ideias de Napoleon Hill. Isso mesmo. A nossa fonte é um vídeo do canal Mistérios da Mente. Exato. E a missão aqui é tentar desvendar o que, segundo esse material, separa as pessoas que são focadas na própria jornada daquelas que vivem se comparando, sabe? Então, bom, vamos desempacotar isso. Pois é, e a premissa que amarra tudo é a de que qualquer grande conquista, não importa qual, ela nasce primeiro na mente. A fonte insiste que o jogo é ganho ou perdido primeiro na nossa cabeça. E o ponto de partida é quase uma ordem, né? Pare de olhar para o lado. A fonte descreve a comparação como uma armadilha que drena a sua energia e te desvia do único caminho que realmente importa: o seu. Exatamente. E eles aprofundam isso com uma frase que é tipo a espinha dorsal do argumento todo. Qual? Sua história será escrita conforme você a direciona, desde que primeiro você a escreva dentro da própria mente. Uau! Ou seja, o ponto de partida dos grandes realizadores que o texto cita nunca foi grana, contatos ou sorte. Foi, antes de tudo, um propósito muito claro e uma fé quase irracional na própria capacidade. E para isso não ficar tão abstrato, a fonte traz o exemplo do Andrew Carnegie, que nossa, a história dele é um soco no estômago de qualquer desculpa. É impressionante. Ele nasceu, na miséria lá na Escócia, E veio para os Estados Unidos sem nada, né? sem nada, sem um tostão, sem conhecer ninguém, sem diploma. A única coisa que a fonte diz que ele tinha era essa tal de chama interna, uma visão. E aqui tem um ponto que é crucial. O texto não fala só que ele tinha uma visão. Diz que ele protegeu essa visão, E como? se recusando a gastar um segundo de energia mental com inveja ou se medindo pelos outros. O foco dele era tão absurdamente interno que o mundo de fora virava secundário. É quase como se ele tivesse criado uma realidade paralela na mente dele, onde ele já era o gigante do aço, e depois só trabalhou para materializar isso no mundo real. Exato. E isso reforça a ideia de que as maiores barreiras não são as externas, são as nossas distrações mentais. Quando a gente foca no vizinho, no colega de trabalho, no sucesso do outro, a gente passa a só reagir, né? E isso, a gente perde o protagonismo. E o material defende que reassumir o comando da mente não é um luxo, é uma necessidade. Ou você se coloca no centro do seu universo, ou você orbita o universo de outra pessoa. Certo, entendi. Foco interno, ser o autor da própria história. Mas só o foco adianta se a pessoa lá no fundo não acredita que consegue escrever um bom livro? Ótima pergunta, e é exatamente o próximo pilar. A fonte chama de crença inabalável em si mesmo. E é importante frisar que o texto separa bem isso de arrogância. Ah, sim. Arrogância é se achar melhor que os outros. Crença inabalável nesse contexto é a convicção de que a sua visão tem valor, independente do que achem. E para ilustrar, eles usam um exemplo que todo mundo conhece, mas talvez não por esse ângulo. Thomas Edison. Ah, sim, o clássico. O número que a fonte cita é absurdo. Mais de 10 mil tentativas fracassadas para criar a lâmpada. Peraí, 10 mil? É um número que a gente nem consegue processar direito. Eu fico imaginando que passava na cabeça dele, sei lá, na tentativa 5 mil, sabe? Ele não pensou em nenhum momento, talvez eu esteja errado. Então, é aí que está a virada de chave que a fonte propõe. O fascinante não é só que ele viu o fracasso como aprendizado. A análise é que ele sistematizou o fracasso. Como assim? Para ele, as 10 mil falhas não eram baques emocionais, eram 10 mil pontos de dados. Cada uma dizia para ele o que não fazer. Ele não estava falhando, ele estava eliminando possibilidades. Nossa, Ele transformou o fracasso num processo, não num veredito. exatamente. A grande sacada, segundo a fonte, é esse distanciamento emocional do fracasso. Isso é pré-requisito para a inovação. Essa conexão entre crença e aprendizado me leva a outro nome que o material traz: Abraham Lincoln. Uhum. Se a história de Edison é sobre persistência técnica, a de Lincoln é sobre resiliência humana, pessoal. A lista de fracassos dele é de cortar o coração. É verdade. Perdeu eleições, viu negócios falirem, enfrentou perdas pessoais. Terríveis.
É o tipo de história que faria a maioria das pessoas desistir de tudo. Sim. E como alguém se reergue depois de tanta coisa? Qual é o mecanismo mental que a fonte aponta? O ponto que o material destaca é que o Lincoln operava sob uma premissa fundamental. Os fracassos não o definiam. Ele entendia que a identidade dele não era o último resultado, mas sim a próxima decisão. Que diferença? Uma derrota era um evento, um fato no tempo, mas não era ele. Ele não era um fracassado. Ele era alguém que havia fracassado e estava decidindo tentar de novo. Isso é muito poderoso. Então a resiliência não é sobre não sentir a dor, é sobre não deixar a dor te redefinir. Exato. O material até usa uma metáfora forte, diz que a resiliência é forjada no fogo da dificuldade. Não é algo que a gente nasce sabendo, é um músculo que se desenvolve com o peso. O que nos leva de volta para o problema inicial, que é a comparação. Isso. Porque é quase impossível ser resiliente que nem o Lincoln se a pessoa está o tempo todo olhando a vida do outro, que parece sempre um caminho reto e sem buracos, né? Sempre. E a fonte é muito direta nisso. Tem uma frase que me marcou muito. No instante em que você começa a medir sua vida com a régua dos outros, você entrega seu poder. E essa imagem da régua dos outros é perfeita, porque ela expõe a injustiça da comparação. A fonte diz que a comparação é traiçoeira, porque a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Nossa, é exatamente isso. A gente vê a vitória, mas não as noites em um claro. Vê o carro novo, mas não a dívida. Pois é. É um jogo de cartas marcadas. A gente sempre vai sair perdendo. E o exemplo que usam aqui é o de Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's. Certo. Quando ele encontrou aquela lanchonete dos irmãos McDonald's, ele já tinha mais de 50 anos. Podia muito bem ter olhado os gigantes da indústria e pensado quem sou eu para competir com eles. Mas ele não fez isso. E aqui está o ponto-chave, segundo a análise do material. Toda a energia mental dele estava focada no potencial que ele via naquilo. A pergunta na cabeça dele não era sobre a concorrência. Não. Era o que eu posso construir a partir disto aqui. O universo dele era aquele balcão, aquelas batatas fritas, aquele sistema. Ao se recusar a olhar para os lados, ele abriu uma avenida inteira na frente dele. Então, a sugestão prática da fonte é que a única comparação justa é com quem a gente era ontem. Exato. E para ajudar a blindar a mente contra essa negatividade da comparação, a fonte introduz uma ferramenta, o pensamento positivo, citando Norman Vincent Peale. Sim, e eles tomam um cuidado importante para não soar como o otimismo tóxico, né? Muito. Não é sobre fingir que os problemas não existem. É uma ferramenta ativa para reinterpretar a realidade. Mudar a pergunta. Isso. Em vez de "por que isso sempre acontece comigo?", a pergunta vira "o que isso está tentando me ensinar?". E se a gente conecta isso com o quadro geral, o impacto é gigantesco. Um pensamento negativo gera impotência, que leva à inação. E um pensamento focado na possibilidade, mesmo no caos, gera um sentimento de agência, que leva à ação. O pensamento positivo nesse contexto não é negar a escuridão, é decidir acender uma vela. E isso tudo, o foco, a crença, a resiliência, o pensamento positivo, tudo isso converge para um ponto final, que é a conclusão lógica de todo o argumento. Que nada disso importa sem ação. Exatamente. O conhecimento sem aplicação é inútil. O sonho sem movimento é delírio. A fonte é categórica nisso. A procrastinação é descrita como o grande inimigo. É naquele espaço de tempo entre a ideia e a ação que o medo cresce. E a fonte defende que a coragem não vem antes da ação. Ela é consequência da ação. Você não espera se sentir confiante para agir. Você age para se sentir confiante. É uma inversão total do que a gente costuma pensar. Total. O exemplo final que eles usam para, selar essa ideia é o da Amélia Hart. Ah, fantástico. Ela não ficou só no desejo de voar. Ela foi lá e voou. Simples assim. E fez isso numa época em que a sociedade dizia com todas as letras que o lugar da mulher não era no cockpit de um avião. Ela não esperou permissão, não esperou o cenário perfeito. Não pediu validação. Ela, como diz a fonte, foi lá e fez. A atitude dela não foi uma reação ao mundo.
Foi uma afirmação da vontade dela sobre o mundo. E a lição aqui é que a ação não precisa ser gigantesca. A fonte valoriza a ideia de que pequenos passos têm poder. Um telefonema, um e-mail, a primeira página de um livro. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Que dentro dessa filosofia, o mundo recompensa atitudes, mesmo que imperfeitas. Exato. As pessoas de sucesso, segundo essa visão, não são as que nunca erram, são as que se recusam a ficar paradas. Elas tropeçam, levantam, aprendem e dão um próximo passo. A inércia é a verdadeira derrota. Exato. Se a gente pudesse resumir, seria um ciclo. Tudo começa com o foco interno. Esse foco é energizado por uma crença inabalável. Essa crença te dá resiliência. Para proteger essa energia, você se liberta da comparação e usa o pensamento positivo. E, finalmente, canaliza tudo isso em uma única coisa. Ação. É interessante como cada peça se encaixa na outra. Não são dicas isoladas. É quase um sistema de operação mental. É um ecossistema. Um pilar sustenta o outro. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é a essência de todo o material que a gente analisou. A fonte martela o tempo todo na ideia de que cada pessoa é o centro do seu próprio universo e que a história é escrita, antes de tudo, na mente. Se a gente levar isso a sério por um instante, a pergunta provocativa que fica é: qual seria a primeira ação, por menor que pareça, capaz de começar a alinhar o mundo aqui fora com essa visão que se constrói aí dentro?